Queremos repreender, Pai, toda distração, Senhor. Tudo aquilo que tem tentado tirar o nosso foco nesse momento, Senhor. Pai, que neste momento, Pai, nós possamos esquecer das preocupações, esquecer das aflições, Pai. E em nome de Jesus, Pai, Tua palavra fala que há tempo para todas as coisas. E agora é um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo de edificação, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje em nossas vidas. Eu quero Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus nos concedeu mais um dia. Vamos abrir lá em Marcos capítulo 2. E a gente vai ver um cenário bem montado, com alguns personagens. Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos 2, vamos ler do 1 até o 12. Amém? Todo mundo achou? Então vamos ler então. Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: ai, te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Amém, irmãos? Essa passagem, eu assisti uma ministração sobre isso, e essa ministração me trouxe bastante aprendizado, né? E se a gente for olhar para essa historinha bíblica, a gente vai identificar ali alguns personagens, né? E a gente vai falar bem rapidinho de 4 personagens: a multidão, os escribas, os amigos e o paralítico, né? E a gente vai conversar sobre isso e vai descrever sobre o que a passagem está dizendo, e a gente vai identificar qual a gente é. Qual que a gente é nessa historinha bíblica aqui? Quem a gente é? A multidão, os escribas, os amigos ou o paralítico? Né? Ou talvez a gente seja todos. Mas para que a gente consiga entender isso, a gente precisa se remeter ao cenário, né? E quando fala ali, quando Jesus voltou para Cafarnaum,
Cafarnaum é uma cidade que ele sempre retornava, porque a palavra fala que ele entrou outra vez em Cafarnaum. Então já esteve em Cafarnaum, né? Quando a multidão sabia que Jesus estava ali, né? O versículo fala que eram tantos, a multidão era muito, que não dava nem para entrar mais na casa, né? Não cabiam naquele lugar de tanta gente que tinha, porque sabia que Jesus estava ali, né? Mas a multidão, quando fala de multidão, a gente fala de curiosos. Quando a gente fala de multidão, a gente fala de pessoas que ouviram falar de Jesus. Quando a gente fala de multidão, a gente fala de pessoas que querem um milagre. Ou talvez um pão, porque a fama de Jesus já discorria na cidade. Quando a gente fala de multidão, a gente fala de pessoas que estão atrás de algo. Que estão atrás de alguma coisa, né? E se a gente for parar para prestar atenção assim, né? Eu morei em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, qualquer pessoa conseguia juntar uma multidão. Quando eles iam lá no centro, não sei se alguém já foi em Porto Alegre aí, olha lá o Tiagão, acho que já, ali o irmão. Os caras param lá no centro, irmão, ali, param lá no centro, começam a falar alguma coisa, juntar uma caixinha, daqui um pouco olha na volta, uma multidão. De quê? De curioso. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente, né? As pessoas sabiam que Jesus já fazia milagre, né? Nós sabemos que Jesus faz milagre. Nós sabemos que Jesus faz milagre, né? E aquela multidão sabia que ele fazia milagre. E talvez muitas daquelas pessoas que foram atrás de Jesus naquela casa queriam um milagre, né? Queriam algo, né? Só que a multidão não é um lugar para nós estar. Não é um lugar para a gente estar, né? Porque o que ocorria com a maioria daquelas pessoas na multiplicação do peixe? Jesus fala, estavam com ele a multidão e seus discípulos. Ele separa dois tipos de pessoas, a multidão e discípulo. Ele deixa bem claro que multidão é multidão, discípulo é discípulo. Neste dia, neste local, era a mesma coisa, porque os discípulos estavam juntos. Só que a multidão só queria um sinal, só queria um milagre, só queria receber alguma coisa de Jesus. Só que a multidão não continuava com Jesus. A multidão é curiosa. A multidão, eu já ouvi falar de Jesus. Mas a multidão não continua com Jesus. A multidão, se a gente for ler a palavra de Deus, a multidão muitas vezes ela só atrapalha. Quer ver uma passagem que a multidão atrapalha? Quando o cego Bartimeu estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quem mandou ele calar a boca? A multidão. A multidão muitas vezes ela só atrapalha. A multidão, quando Jesus estava voltando, entrando na cidade, foi a multidão que cantou o quê? Hosana, Hosana nas alturas. Mas quando Jesus foi colocado ele em Barrabás, a multidão mandou crucificar. Foi a multidão que mandou, crucifica. Não foi os discípulos. A multidão que cantou Hosana, Hosana nas alturas, foi a mesma que gritou depois, crucifica. Então a multidão, ela não tem compromisso com Jesus. E multidão não é lugar de nós estar, irmão. Nós temos que ser discípulo. Só que muitas vezes nós somos multidão. Nós só queremos um milagre. Só queremos receber algo de Jesus. Só queremos que Ele faça algo por nós. Mas a gente quer continuar na multidão. Muitas vezes a gente quer um milagre. Quer que Jesus faça algo, ou sustente, ou mate a minha fome. Mas eu quero continuar na multidão. E multidão não é lugar de ficar. Multidão não é para a gente estar, não. Em poucas passagens, nós percebemos que a multidão é pessoas que não têm compromisso com Jesus.
A multidão são pessoas que não têm compromisso com Jesus. E nessa passagem é bem clara aqui, né? E a gente precisa entender isso. Quem eu sou nessa história? Será que eu sou multidão? Será que muitas vezes eu não estou sendo multidão? Será que realmente eu quero continuar com Jesus? Porque depois Jesus vai sair dessa casa, pode ter certeza que quem vai com ele é os discípulos, a multidão vai se espalhar. Quem vai continuar andando com Jesus vai ser os discípulos, a multidão vai se espalhar novamente. Eu tenho que entender que a multidão não é o lugar para mim estar. A multidão não é um lugar para mim estar. Amém? Lá dentro dessa casa também tem outro grupo de pessoas. E eu acho que esse é o pior tipo de pessoa, que são os escribas. Os escribas, quem são os escribas? Os escribas estavam ali. Qual era a intenção dos escribas? Achar um erro de Jesus, apontar uma falha de Jesus. São as pessoas que se acham melhor que Jesus. Muitas vezes a gente está assim. Os escribas, eles tinham outra característica, bem parecida com a multidão. Ouvem, mas não dão ouvidos. Os escribas, eles têm essa característica pessoal deles, porque eles eram doutores da lei, né? Então, por característica própria deles, eles não querem nem às vezes ouvir Jesus, porque eles se acham melhor que Jesus. E quantas vezes nós ouvimos e não damos ouvidos? Quantas vezes nós ouvimos e não damos ouvido? Quantas vezes a gente lê, é ministrado aqui e a gente ouve, balela, e não damos ouvidos? Quantas e quantas vezes nós estamos que nem os escribas? E o Senhor, sabe o que é o pior disso? Porque o Senhor Jesus diz assim, ó, por que vocês estão arrazoando no coração de vocês? Tu acha que o Senhor não sabe o que tu está pensando agora nesse momento? Sabe que tu acha que Deus não sabe o que tu está pensando agora? Está no teu coração? Porque no momento que aqueles escribas começaram a arrazoar dentro deles, quem é isso, esse cara dizendo que perdoa pecado? Quem é ele? Jesus olhou para eles, por que vocês estão desse jeito? Por que o coração de vocês está assim? Quantas vezes nós ouvimos o que tem que ser feito e não damos ouvidos? Quantas vezes nós recebemos direcionamento de como tem que ser as coisas e nós não damos ouvidos, né? Os escribas, os fariseus, eles eram tão legalistas, tão presos a questões do passado, que para um fariseu, para um escriba, ele preferia ficar na maca de ser curado num sábado. E quantas vezes nós estamos assim? Preferimos continuar levando a vida do que ser curado. O Senhor nos oferece uma vida eterna e nós abandonamos, queremos ver uma vida de derrota. Não damos ouvidos àquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos que nem os escribas. Nós estamos que nem os fariseus. O Senhor tem algo para nós, né? Prefiro ficar levando essa vidinha que eu estou levando mesmo. Não damos ouvidos para a palavra de Deus. Mas tem um outro grupo de pessoas, né? E isso eu digo que esse grupo de pessoas é importante a gente ter na nossa vida. Sabe? Eu preciso desenvolver esse círculo na minha vida. Eu tenho que arrumar pessoas que são parecidos com essas pessoas aqui, os homens que levam a Jesus. Aquele paralítico foi curado por conta dos amigos. Por conta de 4 pessoas ele foi curado. Por conta de 4 pessoas que levaram ele até Jesus.
Eu imagino eles caminhando com a maca, né? Porque eles acreditaram que Jesus ia curar o paralítico. Talvez o paralítico nem acreditasse. Talvez o paralítico dissesse: me larga aqui, já vi você há tantos anos, o que vocês querem? Só que aquelas pessoas, eles acreditavam que Jesus ia curar o paralítico, né? São pessoas que não estão nem aí para a multidão, mano. São pessoas que não estão nem aí para a multidão. Se a gente for dar ouvido para a multidão, sabe o que eles vão dizer? Comunidade terapêutica não funciona. Eu já tentei. Sabe o que eles vão dizer? Não adianta tu ficar aqui 12 meses. Eu já fiquei, já recaí. Tu está perdendo o teu tempo aqui dentro. Isso a multidão fala. Agora, amigos que levam para Jesus é aquele: persevera até o fim, que tu será salvo. Aqueles amigos ali, eles não pararam na multidão. Se eles dessem ouvido para a multidão, eles diziam assim: casa está cheia, não dá para te entrar. A multidão fala isso. Mas esses 4 homens que levam pessoas para Jesus, eles não param na multidão. Eles não dão ouvido àquelas pessoas que querem parar. Esses 4 homens, além deles não pararem na multidão, eles foram criativos. Não dá para entrar pela porta, mas nós damos um jeito. Eles não se deteram na primeira dificuldade, mano. Na primeira dificuldade, eles não viraram as costas e não foram embora com o paralítico. Na primeira dificuldade, uma dificuldade, então eu vou vencer essa dificuldade. Pessoas que levam nós a Jesus são assim. Eles estão nos incentivando todos os dias a ir para onde? Para Jesus. Estão nos incentivando a buscar aquilo que pode salvar a nossa vida. Que vai salvar a nossa vida. Aquilo que pode transformar a nossa vida. Eles não dão ouvido para a multidão, irmão. Eu não estou nem aí se tu está dizendo que vai dar errado. Vai dar certo para mim porque eu creio. Eu não estou nem aí se tu disse que já tentou 20 vezes. Talvez tu tentou do teu jeito. Tu não tentou do jeito certo. As dificuldades não vão parar a gente. Né? Acreditaram, eles acreditam. Pessoas que levam nós para Jesus acreditam no Senhor. E essas pessoas, esses 4, foram responsáveis pela cura daquele homem. O paralítico no meio do caminho deve ter falado um monte de coisa para eles. Cara, eu tô assim, já me deixa aí mesmo. Porque esse cara aqui tá desmotivado para a vida. Tá inválido. Eu imagino eles olhando para ele: cara, tá bom que nós estamos te levando. Fica quieto aí, mano. Tu não acredita, mas eu acredito. Não vai desistir, vamos te levar, e deu. São pessoas que nos impulsionam para Jesus. São pessoas que nos direcionam para Jesus. Sabe, aqui dentro eu tenho que ter muito cuidado, irmão. Muito cuidado mesmo. E não vem culpar os outros depois, porque é tu que dá o ouvido. Não vem, irmão. Para com esse mimimizinho aí de filhinho mimado. Tu que dá o ouvido. O ouvido é teu. Tu tem que saber para quem tu está dando ouvido. Tu tem que saber para quem tu está emprestando o teu ouvido. Ou tu ouve a multidão. Bartimeu, a multidão gritou: cala a boca. Ele calou a boca. Não estou nem aí para a multidão, eu vou gritar mais alto agora. Cala a boca, eu não quero nem saber, eu vou gritar mais alto ainda. E muitas vezes nós estamos dando ouvido à multidão aqui dentro. Que está tudo errado, são tudo baba-ovo da direção, que não sei o quê, cheio de mimimi, quer jogar o fracasso dele nas costas dos outros.
Eu tenho que dar ouvido para aquele que me impulsiona para Jesus. Irmão, persevera, vai dar certo. Irmão, não desiste, é só um dia ruim. Amanhã vem o dia bom, porque a palavra de Deus garante isso. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É nisso que nós temos que crer. Ai, tá difícil, tá? Vai ficar mais difícil tu te levantar. Essas pessoas que a gente tem que ter do nosso lado, que a gente tem que procurar encontrar na nossa vida. Pessoas que nos motivem. Olha para Jesus, não olha para ninguém, olha para Jesus. Fica quieto na maca que eu vou te levar, não fala mais nada. Fica quieto aí que tu vai chegar lá. Pessoas que acreditam. Amém, irmãos? A gente precisa desenvolver isso na nossa vida, irmão. Precisa. Sabe, tem pessoas querendo... Pega meu celular lá no carro para mim, fazendo um favor. Tá lá. Quero ler um negocinho aqui. Depois. A gente precisa ter esses amigos. Amigos que te levem para Jesus. Pessoas que te apontem para Jesus. Pessoas que te impulsionem para Jesus. E por último, irmão, o paralítico. Quem é o paralítico? O paralítico é um cara que perdeu totalmente a sua vida social, perdeu sua vida profissional, perdeu sua vida sexual. O paralítico é um cara que ele perdeu o direito de ir e vir, porque ele precisa de alguém para se locomover. O paralítico é uma pessoa que na mente dele, no coração dele, ele está sempre incomodando alguém porque ele precisa de alguém para tudo. Então eu tenho que parar meu serviço para ajudar o paralítico. Eu tenho que parar para dar banho no paralítico. Eu tenho que deixar, então no coração dele, se eu estou sempre atrapalhando, as pessoas têm que parar algo para me ajudar. E quantas vezes a gente não se sente assim, que a gente está atrapalhando a vida das pessoas? Quantas vezes a gente não se sente assim, que a gente perdeu a nossa dignidade? Quantas vezes a gente não se sente assim, que a gente perdeu a nossa vida social? Que a gente perdeu a nossa vida familiar? Que a gente perdeu a nossa vida profissional? Né? Cara, presta atenção e seja honesto. Ah, eu era um baita de um pedreiro, mas vê como que tu tá agora. A droga te rouba até a tua qualidade, mano. Porque ela te rouba o poder de concentração. Para um paralítico, ele acha que acabou. A vida dele é aquilo ali, minha vida acabou. Isso aqui, ó. Nós pensamos assim, minha vida acabou. Eu sou assim. Né? É alguém que sofre sozinho, mano. Imagina o sentimento de um paralítico, cara. Imagina. Sem esperança, sem nada. Eu vou ficar agora pro resto da vida nessa maca aqui. Naquele tempo não tinha cadeira de roda. É uma pessoa, imagina como que está o emocional dessa pessoa. Né? Achando que fui esquecido, sou esquecido, agora ninguém vai mais dar bola para mim. Uma pessoa que para ela acabou, minha vida acabou, agora eu tô assim, acabou. Né? E quantas vezes eu pensei isso, minha vida acabou. Você isso aí agora mesmo, eu sou assim mesmo. Né? Eu tava assim, eu era o paralítico. Tô sempre incomodando todo mundo. Estou sempre precisando de alguém, porque queimava todo o financeiro, estava sempre precisando de alguém. Estou sempre precisando de alguém, estou sempre incomodando, estou sempre batendo na casa do meu pai, estou sempre pedindo alguma coisa para uma pessoa. Estou incomodando. Né? Alguém que sofre sozinho. Só que daí, meu irmão, entra uma palavra que muda toda a história. Porque o paralítico naquela época era alguém amaldiçoado. Alguma coisa tu fez para ser paralítico. Imagina quantas e quantas vezes esse paralítico ouviu que ele era um amaldiçoado. Quantas vezes ele ouviu que ele ia ser aquela eterna estorvo na vida de alguém. Quantas vezes ele ouviu que ele não serve para nada, porque um paralítico não pode trabalhar? Quantas e quantas vezes ele ouviu algo ruim sobre a vida dele, achando que todas as pessoas são desta maneira,
achando que nem ele mesmo acreditava que ele poderia mudar de situação, né? Eu imagino, já falei aqui, ele deve ter incomodado aqueles 4 o tempo todo. Ele deve ter incomodado aqueles caras o tempo todo. Só que os amigos que estavam com ele acreditavam que ele ia ser curado. Os amigos que estavam com ele acreditavam que ele ia ser curado. Eu creio que nem o paralítico acreditava, porque ninguém menciona nada do paralítico aqui. Se tu for procurar em Marcos e Mateus, ninguém fala nada do paralítico, eles falam dos amigos. Só que o momento que aquele paralítico é colocado aos pés de Jesus, começa a mudança na vida dele. Quando ele é colocado aos pés de Jesus, irmãos, a experiência que aquele paralítico tinha não era boa de ouvir as pessoas. O que aquele paralítico tinha ouvido na vida dele, eu creio que não foram coisas boas até aquele momento. E sabe, essa palavra, irmão, muda a vida de qualquer pessoa. Essa palavra, ela muda a tua realidade. Essa palavra, ela muda toda a tua história. Quando ele é colocado aos pés de Jesus, Jesus olha para ele e fala: filho, filho. Jesus não diz outra palavra para ele. Jesus olha para ele e fala: filho. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: ninguém te quer, mas eu te quero. Ninguém te quer, mas eu te quero. Tu não é um amaldiçoado, tu é filho. Tu não é um paralítico, tu é filho. Tu não é um estorvo na vida de ninguém, tu é filho. Tu não é um inválido, tu é filho. Quando Jesus olha para ele e fala: filho, Jesus tem uma palavra para aquele cara. Essa palavra, irmão, definiu toda a história desse paralítico. É como se Jesus estivesse apagando toda a história da vida dele e dizendo: a partir de agora eu vou escrever uma nova história para ti. É como se Jesus olhasse para ele e dissesse: o que passou, passou. Agora tu é filho. Irmãos, quantas e quantas vezes a gente se sente assim? Quantas e quantas vezes a gente está na situação do paralítico? Quantas e quantas vezes a gente tem os sentimentos do paralítico? Quantas e quantas vezes a gente tem os pensamentos do paralítico? Só que Jesus tem uma palavra para nós: filho. Filho, vocês são filho. E se a gente for pegar Mateus, ele coloca mais uma palavrinha ainda. Em Marcos ele fala: filho, teus pecados estão perdoados. Em Mateus 9, eu acho que é Mateus 9, ele fala: filho, tenha bom ânimo. Filho, levanta a cabeça. Filho, tu é meu filho. Tu não é um paralítico, tu é meu filho. E a gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender isso, né? Quando Jesus declara aquela palavra filho para ele, ele está dizendo: chegou a solução da tua vida. Os teus problemas vão acabar. Eu vou mudar a tua história. Imagina para uma pessoa que ouviu coisas ruins a vida toda e agora está diante de uma pessoa que diz para ele: tu não é paralítico, tu é filho. Tu não é amaldiçoado, tu é filho. Tu não é um inválido, tu é filho. Eu vou mudar a tua história. Teus pecados estão perdoados.
levanta e anda. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente começa a entender que a gente é filho, a nossa história muda. Quando a gente começa a entender que Deus nos ama, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem algo para a nossa vida, que o Senhor está nos convidando a viver uma nova história, que o Senhor tem o poder de fazer um paralítico andar. Ele tem o poder de mudar a tua história. O Senhor tem o poder de mudar a nossa história. O Senhor tem o poder e o prazer de mudar a nossa história. A gente precisa parar e olhar para essa história e ver quem a gente é. Quem eu sou nessa historinha aí? Será que eu sou multidão? Será que eu sou o que se acha melhor que Deus? Não, Vini, hoje, graças a Deus, eu sou os amigos, eu estou impulsionando as pessoas para Jesus. Amém? Bênção? Não, Vini, hoje eu estou me considerando um paralítico. Eu estou achando que a minha vida acabou mesmo. Eu estou achando que eu não sirvo mais para nada mesmo. Eu estou achando que meus sonhos acabou, tudo acabou para mim, né? Só que se tu estiver pensando assim, da mesma forma que o Senhor olhou para o paralítico, eu quero olhar para vocês e dizer: vocês são filhos. Nós somos filhos. Eu preciso crer nisso, irmão. Tu é filho. Tu não é o que falaram sobre ti. Tu não é o que disseram sobre a tua vida. Tu não é o que as pessoas falam sobre ti. Tu é o que o Senhor fala sobre ti. E da mesma forma que Ele olhou para aquele paralítico, Ele diz para nós hoje: vocês são filhos. Eu tenho que crer nisso, irmão. Sabe, eu tenho que levantar minha cabeça e saber que, como naquele dia a solução para o paralítico chegou, o Senhor vai chegar na minha vida e vai dizer para mim: a solução do teu problema chegou, vai acabar, tu é filho. Levanta a cabeça, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer algo novo na tua vida. Eu vou te trazer algo que nem tu vai acreditar na tua vida. A gente precisa buscar isso, irmãos. Entender isso, sabe? O Senhor sempre tem uma palavra para a nossa vida. E as palavras que Ele tem são diferentes daquela que a gente está acostumado a ouvir. Aquele paralítico nunca foi chamado de filho. Foi chamado de tudo quanto é coisa, menos de filho. Mas uma palavra mudou a história daquele paralítico. Uma palavra sobre a vida dele mudou a vida dele. Uma palavra sobre a nossa vida muda a nossa vida. Se eu crer fielmente nela. Se eu crer que eu sou filho, que Deus me ama, eu nunca mais tenho sentimento de rejeição. Se eu crer que eu sou filho de Deus, que o Senhor está comigo todos os dias, eu nunca mais tenho sentimento de abandono no meu coração. Se eu crer que eu sou filho e faço parte de uma família, eu nunca mais me sinto sozinho. Eu preciso crer nisso, irmãos. Assim como aqueles amigos acreditaram que Jesus ia mudar a vida dele, eu preciso acreditar que Jesus vai mudar a minha vida. Eu preciso acreditar nisso. O Senhor vai mudar a minha vida. Não fica na multidão, meu filho. Não fica na multidão. Multidão não é lugar para a gente estar. Multidão, muitas vezes, só tem curiosidade. Multidão vem para o culto da glória a Deus, esperando o próximo culto para se abastecer. Durante a semana, ele nem lembra quem é que deu combustível. Multidão acompanha os sinais, vê sinais, até recebe sinais, mas logo esquece daquilo que o Senhor fez na vida dele. Sabe por que o Senhor mandou aquele cara levar a maca? Para ele nunca mais esquecer da onde o Senhor tirou a vida, tirou ele. Leva a tua maca embora.
tu nunca mais vai esquecer de onde eu te tirei. A gente precisa pensar: quem eu sou nessa historinha? Mas eu também preciso entender que, mesmo se hoje eu estou numa situação diferente, eu posso mudar a minha história. Eu posso me reposicionar na posição que o Senhor me quer. Amém? Reflita durante o dia, né?